Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar agora a nossa série de aulas sobre cinemática, falando sobre lançamento vertical. O lançamento vertical, assim como a queda livre, é um movimento retilíneo uniformemente variado, é um MRUV. Isso quer dizer que as mesmas equações que a gente utiliza no MRUV, as mesmas equações que a gente utilizou para a queda livre, a gente também vai utilizar para descrever um lançamento vertical. Então, função horária da velocidade, função horária da posição e a equação de Torricelli também serão nossas amigas nesse tipo de situação. Bora lá, a principal diferença do lançamento vertical para a queda livre é que na queda livre a gente tem um corpo que ele é abandonado. Então, se eu solto esse corpo simplesmente sem fazer nenhuma força, esse corpo vai descer em direção ao solo, só que aqui no início ele vai ter uma velocidade inicial igual a zero. A gente já discutiu isso, né? Diferentemente do lançamento vertical. Como o próprio nome diz, esse corpo, esse objeto, ele vai ser lançado, ele vai ser jogado, então ele vai ter uma certa velocidade inicial. Essa é a nossa principal diferença e a gente vai fazer isso aqui agora nesse pequeno esquema para você entender como que a gente pode fazer essa análise e utilizar aquelas equações no lançamento vertical. Antes de eu começar a discutir com você esse esquema em si, a gente vai adotar um referencial. Eu vou dizer que todo mundo que estiver se movendo para cima vai ter sinal positivo. Esse é o meu referencial que eu estou adotando, tá bom? Se você quiser que o referencial seja todo mundo que se move para baixo, que tenha sinal positivo, tudo bem. Você vai conseguir chegar nas mesmas análises, às mesmas conclusões, só que a única coisa que a gente tem que definir certinho no início é que se a gente adota um referencial, a gente tem que utilizar ele em toda a nossa análise, tá bom? Bom, se eu adoto que todo mundo que está se movendo para cima tem sinal positivo, isso quer dizer que quando eu jogo essa bolinha aqui para cima, ó, com uma velocidade inicial de, sei lá, 30 metros por segundo, eu posso afirmar para você que a velocidade dele é 30 metros por segundo positivo, porque essa bolinha está se movendo para cima, no mesmo sentido do nosso referencial. Então, isso quer dizer que quanto mais alto vai ficando, mais essa bolinha vai perdendo velocidade. E por que ela perde velocidade? Porque lembra, a Terra atrai os corpos para o seu centro. Ou seja, essa bolinha ela vai estar sujeita à aceleração da gravidade. E você sabe que a gravidade na Terra vale 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Só que a gravidade ela aponta sempre para o centro da Terra, para baixo. Logo, em relação ao meu referencial, essa gravidade está se movendo, está indo no sentido contrário. Por isso, a gente vai considerar aqui como sendo menos 10 metros por segundo. O que isso quer dizer, professor? Que a cada segundo que passa, a velocidade dessa bolinha vai diminuir 10 metros por segundo. Se eu perguntar para você aqui, um segundo depois de eu ter lançado, qual é que vai ser a velocidade dessa bolinha, você vai me dizer que não é mais 20, não é mais 30. É agora 20 metros por segundo. Se eu perguntar mais uma vez, aqui em cima, qual é que vai ser a velocidade? Você vai me dizer que é 10 metros por segundo. E um segundo depois, você vai me dizer que a velocidade vai ser 0 metros por segundo. Ou seja, quando a bolinha está subindo, por causa da aceleração da gravidade, a velocidade vai diminuindo aproximadamente 10 metros a cada segundo. Quando ela chega no ponto mais alto, quando essa bolinha chega no ponto mais alto, a velocidade dela é zero. Se a velocidade dela é zero, ela não tem como continuar subindo. Então, o único caminho que ela tem é descer. A bolinha vai descer. Então, a informação importante que você tem que ter. No ponto mais alto de um lançamento vertical, a velocidade do objeto é igual a zero. Isso quer dizer que aqui no início, ó, a gente vai analisar a descida agora, a velocidade inicial é 0 metros por segundo. Só que com o passar do tempo, a gravidade vai começar a puxar essa bolinha de volta. Isso quer dizer que essa bolinha vai se mover neste sentido bem aqui, ó. Tudo bem? Então, se eu for analisar um segundo depois, qual é que vai ser a minha velocidade? A minha velocidade saiu de zero e foi para, deixa eu botar aqui em cima, saiu de zero e foi para 10 metros por segundo. Só que esse 10 metros por segundo será negativo. Por que é negativo, professor? Porque ele está contrário ao referencial que eu estou adotando. Deu de entender? Se a gente analisar mais um segundo depois, essa velocidade foi para menos 20 metros por segundo e mais um segundo depois, menos 30 metros
por segundo, e assim sucessivamente. Espero que você tenha entendido a minha análise em relação ao referencial. Uma coisa que você tem que perceber de cara, olha aqui, ó, essa bolinha saiu do mesmo ponto, e quando ela desce e chega no mesmo ponto. Assim como o ponto máximo, a altura máxima, é igual ao início do ponto de descida, o ponto inicial de descida. Isso quer dizer que tanto a subida quanto a descida são movimentos simétricos. E aí, bora entender como é que a gente pode utilizar as equações do MRV para conseguir descrever esse movimento. Vamos fazer então de maneira bem rápida essa análise das equações. Se perguntar para você velocidade, você sabe que das equações do MRV você vai usar a função horária da velocidade. V é igual a V0 mais AT. E aí você tem que escrever a função horária para o movimento específico que você está estudando. Vou escrever essa função para esse exemplo que a gente está fazendo. Então, olha lá. A nossa função horária da velocidade seria V. Aqui a gente tem a nossa velocidade inicial igual a 30. Então, no lugar do V0, 30. Mais a aceleração. A nossa aceleração é a aceleração da gravidade. E como ela está sempre contrária ao nosso referencial, ela é negativa. Então, no lugar de mais 10, vai ser menos 10 vezes o tempo. Essa equação que a gente acabou de escrever, ela permite que a gente consiga determinar a velocidade final dessa bolinha em qualquer instante de tempo que a gente quiser. Se perguntar para a gente sobre tempo, quanto tempo a bolinha leva para subir, quanto tempo ela leva para descer, qual o tempo de subida e de descida, enfim, você vai usar qualquer uma das equações do MRV que tenha tempo, ou a função horária da velocidade, ou a função horária da posição. Qual delas você vai utilizar? Vai depender das informações que forem dadas para você. Como nesse exemplo aqui, eu ainda não dei nenhuma informação sobre posição e eu dei informações da velocidade, para me determinar o tempo, eu vou usar essa mesma equação que a gente já está utilizando bem aqui. Então, se eu perguntar para você, por exemplo, quanto tempo leva para essa bolinha chegar no ponto mais alto, qual é o tempo de subida, o tempo que essa bolinha leva para subir e chegar no ponto mais alto? Vamos usar essa mesma equação que a gente escreveu aqui. Só que você sabe que no ponto mais alto, a velocidade final da bolinha vale zero. Então, essa equação de cima fica zero igual a 30 menos 10t. Eu vou isolar este t, vou passar ele para o outro lado, porque ele é negativo. Então, a gente fica com 10t igual a 30. Logo, você descobre que o tempo de subida dessa bolinha, 30 dividido por 10, é 3 segundos. Fica fácil quando você olha para cá para o desenho, Eu já tinha deixado claro para você que seria 3 segundos, mas você consegue encontrar o mesmo resultado a partir das equações. Se for perguntado para você, então, qual é o tempo de descida? Bom, se a gente vê que o movimento é simétrico, sai do mesmo ponto e chega no mesmo ponto, se ele leva 3 para subir, ele leva 3 para descer. Então, o tempo total, ou tempo de voo, que a gente chama, seria 6 segundos. Só para deixar isso descrito para você, seria mais ou menos assim. Pronto. Tempo total, ou tempo de voo, como é conhecido também, é o tempo de subida mais o tempo de descida. No nosso caso, 3 mais 3, 6 segundos é o tempo de voo. Então, você consegue descrever a velocidade, você consegue descobrir informações sobre o tempo e sobre a altura. Se eu perguntar para você qual é a altura que essa bolinha tem quando ela chega no ponto mais alto aqui em cima. Bom, você tem que lembrar, eu já ensinei para você na aula passada, da equação h é igual a 5t2. Lembra que no movimento de queda livre você podia utilizar essa equação? Ah, professor, quer dizer então que é só eu usar h igual a 5t2 para determinar a altura? Depende, porque essa equação você só pode usar se você estiver estudando um movimento em que a velocidade inicial é zero e ele esteja ocorrendo na Terra. Esse nosso exemplo é na Terra, a aceleração da gravidade vale 10. Só que aqui, se você estiver querendo analisar a subida pelo movimento de subida em si, a velocidade inicial não é zero, ela é 30 metros por segundo. Consequentemente, você não consegue utilizar essa equação. Porém, como o movimento de subida e o de descida são simétricos, saem e chegam nos mesmos pontos, no movimento de descida, a gente tem um movimento de queda livre. Se você ignorasse essa primeira parte aqui, posição inicial igual a zero, aceleração da gravidade. Isso quer dizer que no movimento de queda livre, com velocidade igual a zero e aceleração da gravidade, você pode sim utilizar h igual a 5t2. Então, a gente faz a conta analisando apenas o movimento de descida e o mesmo resultado que a gente encontrar de altura para cá vai ser igual para o tempo de subida, quando as bolinhas, quando o que a gente está analisando sai e chega no mesmo ponto. Então, qual que seria a altura aqui?
A gente já viu que para descer vai levar 3 segundos, então é só você substituir aqui. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 9, 45. Então, a altura máxima dessa bolinha, a altura que ela leva até a velocidade dela zerar, é 45 metros. Uma outra coisa importante de você fazer, e você pode anotar isso como uma observação. Lá na queda livre, a gente observou que a gente poderia utilizar as chamadas proporções de Galileu, com as mesmas, né, condições iniciais para você utilizar essa fórmula aqui. Velocidade inicial igual a zero e na Terra. Então, as proporções de Galileu você também não poderia utilizar na análise do movimento de subida, mas poderia utilizar no movimento de descida. Como são simétricos, você encontraria as mesmas posições, os mesmos pontos. Uma outra maneira de você calcular a altura é a partir de gráfico. Se pedir para você determinar a altura a partir de um gráfico, eu tenho aqui um gráfico de velocidade por tempo. Eu falei para você já em algumas aulas anteriores que quando você tem um gráfico de velocidade por tempo, se você calcular a área deste gráfico aqui, você vai estar determinando o deslocamento. E no nosso caso, nosso deslocamento é a altura. Portanto, como é que eu calculo a área a área que está sobre esse gráfico, que no nosso caso aqui é um triângulo? A área de um triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. Vou botar aqui para você. A altura, né, a nossa área de um triângulo é a base, no nosso caso 3, vezes a altura, 30, dividido por 2. Quando você faz essa continha, 3 vezes 30 dá 90, 90 dividido por 2, 45. A gente chega no mesmo resultado. Espero que você tenha entendido. Até a próxima!